Então, para falar um pouco de ética sustentáveis, esse foi o convite. Eu alterei um pouquinho o título, né, para falar de apelos e oportunidades para a implantação dessas éticas sustentáveis no Brasil dentro desse evento. Apenas uma pequena correção na minha apresentação, eu estou representando aqui também a CB, Saneamento, né, Chernichária Bressani, mas principalmente esse Centro de Referência em Éticas Sustentáveis, que é uma startup que derivou do INCT Éticas Sustentáveis, né, do qual eu tive o prazer de coordenar até o início desse ano. Bom, esses são os tópicos que eu vou abordar brevemente, né, rapidamente, o cenário atual do tratamento de esgoto no Brasil, quais são os principais apelos para a implantação de éticas sustentáveis, e falar um pouquinho desse fechamento de ciclos, né, a partir do aproveitamento de biogás e lodo. Acho que aí dá uma casadinha muito interessante. Então, não vou falar só de lodo, mas também do biogás, né, porque combina muito bem. E aí, duas perguntas, né? Até onde a gente já avançou e o que está faltando? Então, em relação ao cenário de tratamento de esgoto no Brasil, a gente tem já há décadas, né, há mais de um século, aplicado aí as ETs chamadas convencionais, nas quais o projeto dessas ETs é baseado principalmente, ou quase que exclusivamente, em legislação ambiental, que olha apenas, né, a fase líquida. Né? Pouco se fala da questão do biogás e do lodo. Essas ETs convencionais, né, elas, se bem projetadas, construídas e operadas, elas conseguem sim dar uma elevada eficiência de remoção de matéria orgânica, nutriente, patógeno, cumprem um importante papel aí de controle da poluição das águas, né? Mas nem sempre as eficiências estão como a gente espera, e o principal, há uma ausência, né, de percepção de um possível retorno financeiro com a ET. Né? Paga-se muito pela disposição final do lodo, pelo transporte à disposição final do lodo. O biogás é, na grande maioria das vezes, desperdiçado, né, queimado para a atmosfera, e o líquido tratado é disposto no curso d'água, mas, obviamente, as eficiências muitas vezes deixam a desejar, e isso acaba agregando aí um indesejado conteúdo de poluentes e contaminantes nos corpos receptores. Então, essa ilustração mostra o que acontece com o biogás, mostra o que acontece com o lodo e com o efluente. O que é mais importante para a gente no dia de hoje aqui é focar na questão do lodo. Né? Então, a gente tem a destinação usual, são os aterros, né? Algumas vezes aterros sanitários, né, bem controlados, mas muitas vezes lixões ou os próprios rios, com descarte indireto do lodo produzido, né, quando ele não é gerenciado corretamente, acaba indo para os corpos receptores. E aí tem gastos com transporte, gastos com disposição final, emissão de gás de efeito estufa, tanto no transporte quanto no próprio aterro, e há uma redução da vida útil. Então, quais seriam os apelos para a gente implantar ETs sustentáveis no Brasil? Primeiro, esse comparativo, né, na coluna da esquerda aqui, as ETs convencionais têm um foco, né, elas praticam uma economia linear, não o fechamento de ciclos, o esgoto é tido como passivo ambiental, a gente tem apenas custos, né, com esse tratamento, isso repassa para a tarifa, esse é um aspecto muito importante, né, e o foco, como eu disse, atendimento a padrão de lançamento. Quando a gente migra para as ETs sustentáveis, a gente passa para o conceito de economia circular, ou seja, o fechamento de ciclos, o esgoto passa a ser um recurso, né, uma fonte de recursos. A gente pode pensar em receitas a partir do tratamento de esgoto, diferentes modelos de negócios podem ser propostos, e o foco passa a ser a recuperação dos subprodutos do tratamento do esgoto. Né? Então, o líquido, ao invés de ir para um corpo receptor, você pode pensar como um recurso hídrico, né? O sólido, ao invés de ir para um aterro, você pensar como um fertilizante ou, eventualmente, até um combustível, e o gás, ao invés da queima direta, né, recuperar a energia contida no biogás. No entanto, esses são os aspectos assim, mais desejados de uma ET sustentável, a recuperação dos recursos. Mas uma ET sustentável, ela pode ter aspectos de sustentabilidade, mesmo não tendo a recuperação dos recursos, desde que sejam observados na sua concepção, né, o uso de tecnologias apropriadas à realidade local, ETs operacionalmente simples, né, que trazem robustez ao processo, ETs com baixa demanda energética,
ETs com baixos custos operacionais, ETs com baixa emissão de gás de efeito estufa, ou seja, são vários os aspectos, né, que promovem ou que podem estar inseridos no conceito de uma ET sustentável. Nós vamos falar aqui mais nessa questão da recuperação dos recursos, né, que são possíveis. E aqui, indo mais especificamente para alguns apelos para a gente implantar ET sustentável. Então, o primeiro grande apelo é reconhecer os limites do planeta Terra, né? E aqui a gente está destacando a questão de mudanças climáticas, tem muito a ver com emissão de gás de efeito estufa, né? Então é importante, no futuro próximo, a gente pensar não só em aspecto econômico ou de qualidade do efluente final, mas também em pegada de carbono nas ETs, né? Então esse é um aspecto super importante, reduzir emissões de gás de efeito estufa. Um outro aspecto super importante que está aí na ordem do dia seria o ciclo de nitrogênio. Veja bem, o verdinho aqui é o que o planeta poderia nos oferecer de forma sustentável. Nós já ultrapassamos o limite do planeta muitas vezes em relação a esse nutriente, o nitrogênio. E a gente sabe que o esgoto tem nitrogênio. O fósforo, né, está quase chegando no limite do que o planeta pode nos oferecer de forma sustentável. Então, pensar também na recuperação do fósforo contido no esgoto seria super importante. Então, a economia circular, ou seja, esse fechamento de ciclo no tratamento de esgoto, ele pode contribuir de maneira importante, né, para reduzir os impactos, né, sobre os limites do planeta, particularmente em relação a esses três aspectos que eu chamei a atenção. Outro apelo super importante, que também continua na ordem do dia, a Agenda 2030 dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 2030, a gente certamente não vai conseguir em 2030, mas a gente fala muito do ODS número 6, né, água potável e saneamento. Mas as ETs sustentáveis extrapolam esse ODS número 6, né? A gente contribui também para o ODS 2, 7, 11 e 13, ou seja, fome zero é agricultura sustentável, já que a gente estaria direcionando biossólidos, né, para a agricultura, biogás na forma de energia limpa e acessível, contribui para cidades e comunidades mais sustentáveis e também a ação contra a mudança global do clima, se a gente pensar em reduzir emissões de gases de efeito estufa. O outro grande apelo é a própria composição do esgoto, né? A composição do esgoto clássica é essa aqui, né? O azul, né? 99,9% é água, ou seja, é recurso hídrico, mas o esgoto contém 0,1% em volume de matéria orgânica, que contém carboidrato, proteína, lipídios, né? E também essa matéria orgânica ela é fonte de energia química, portanto, a gente tem energia na forma de DQO no esgoto. E, além disso, tem os nutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, o potássio em menor quantidade, né? Mas também tem o enxofre, que a gente pode pensar em recuperar como matéria-prima indispensável para a indústria. E quando a gente utiliza um processo anaeróbio, né, para tratamento de esgoto, a gente tem essa transformação da matéria orgânica por micro-organismos anaeróbios nesses subprodutos aqui, né, o CO2 e o metano, ou seja, o biogás, o metano é uma fonte importante de energia, e a gente tem a produção celular, né, o lodo, com nitrogênio, fósforo, enxofre, que são os nutrientes. Então, a própria composição do esgoto é um apelo importante, né, para a gente pensar em recuperar energia, nutrientes, matéria orgânica a partir, né, dos subprodutos gerados, além do recurso hídrico, água, obviamente. Aqui um quarto apelo, né, que seria o uso da tecnologia anaeróbia. Quando a gente compara uma tecnologia anaeróbia com uma tecnologia aeróbia, a gente verifica que, por exemplo, que um lodo ativado clássico, né, ele tem, apesar, né, das grandes vantagens em termos de eficiências, flexibilidade operacional, possibilidade de remover nutrientes quando for o caso, né, mas ele tem uma demanda energética muito elevada. Ao passo que, se a gente tiver uma combinação de um processo anaeróbio com um processo aeróbio menos demandante de energia, a gente passa a ter um processo produtor de energia da ordem de 15 kWh por habitante por ano. Então, esse também é um apelo importante, além de outros, né, listados aqui embaixo. A apresentação vai ficar disponível para vocês, vou gastar menos tempo aqui lendo esse texto mais detalhado.
Um outro apelo é o próprio parque de reatores anaeróbios já existente no Brasil. Então, esse levantamento da ANA 2020, me parece, ele mostra, né, que os reatores anaeróbios eles já são a tecnologia mais aplicada de tratamento de esgoto no Brasil, superando, inclusive, as lagoas, no último inventário feito pela Agência Nacional de Água e Saneamento. Então, a gente já tem nesse levantamento, 1.373 reatores, ou seja, 37% do parque. E por que isso é importante? Porque alguns desses conceitos que eu mencionei antes, né, de sustentabilidade, né, eles estão inseridos no uso da tecnologia anaeróbia, principalmente de forma combinada, né, como mostrado nesse fluxograma aqui do slide anterior. Bom, e a gente tem esse maior parque de reatores anaeróbios, né, do mundo, e isso pode ser melhor explorado. Ele é muito pouco explorado, esse potencial ainda. E aí algumas perguntinhas para eventualmente instigar o debate, né? Essas vantagens que eu apresentei são efetivamente reais? Existem tecnologias disponíveis para a gente migrar para o conceito, né, das redes sustentáveis? Existem benefícios além dos ganhos ambientais? Existem benefícios sociais? Existe viabilidade econômica? Então, as 4 primeiras perguntas, né, a resposta é sim, sem precisar refletir muito. Né? Tudo isso aí a gente consegue responder com sim. A viabilidade econômica é o passo importante que falta, né, para você exatamente modelar, né, diferentes modelos de negócio para verificar qual que é a taxa interna de retorno do empreendimento, qual que é o payback, ou seja, o tempo de retorno daquele investimento, para ele efetivamente poder passar a ser implementado com maior segurança, né, pelos interessados. No cenário que a gente tem hoje no Brasil, o benefício social, o benefício ambiental, por si, ele não é suficiente. A gente precisa ter também o apelo econômico, né? E aí, entendo o apelo econômico, obviamente, o social e ambiental vem junto, né, para a gente poder aplicar com mais segurança as redes sustentáveis. E por que, então, que as nossas redes ainda são convencionais? Essa é uma boa pergunta e possivelmente vai ser foco de debate para vocês aí, né? Eu vou deixar algumas reflexões nesse sentido, mas essa pergunta acho que poderá nortear um pouco o debate aí durante o dia. E aqui um pouquinho sobre o fechamento de ciclos. Eu trouxe aqui 3 exemplos, né, para uma ET de pequeno porte, de médio porte e de grande porte, focando principalmente, aqui está representado uma ET com reator UASB e lagoa de polimento. O reator anaeróbio está aqui exatamente para oferecer o componente biogás. O reator anaeróbio ele é imprescindível numa ET sustentável? Obviamente não. Eu poderia ter uma ET sustentável utilizando apenas lagoas, ou utilizando apenas wetlands, né? ou seja, ou utilizando apenas um processo aeróbio conseguido, por exemplo, com lagoas, né? Facultativa primária, lagoas de maturação, inclusive. Então, isso aqui é apenas um exemplo, existem vários modelos, né, de fluxogramas que podem representar ETs sustentáveis. Mas aqui, então, o biogás aqui eu poderia utilizar para usos mais simples, como cocção de alimentos, substituindo o gás, o GLP, né, que tem um fator de emissão de CO2 elevadíssimo, ou utilizar para aquecimento de água, para banho, por exemplo, né, ou, eventualmente, né, usar para higienização térmica do lodo, retirando os patógenos, né, e facilitando o uso benéfico do lodo em solos, né. Então, comparativamente, uma ET convencional com uma ET sustentável, né, aqui estão os usos possíveis, né, do biogás, lodo e da própria água. Passando para uma ET de médio porte, a gente vai mudando um pouquinho a tecnologia, né, mas os usos benéficos, né, do biogás, do lodo e da água, eles continuam presentes, inclusive de uma forma mais ampliada. E para uma ET de grande porte, vocês verifiquem que nesses primeiros 2 aqui, a gente não está usando biogás para gerar energia elétrica, apenas energia térmica. A energia elétrica ela só passa a ser viável para ETs de maior porte, a gente tem um número mágico, ETs a partir de 100 mil habitantes, né, de porte. Mas a gente pode gerar energia elétrica, com a cogeração a gente gera eletricidade e calor, o calor novamente pode retornar para higienização